Então, pensei em trabalhar mediante a temática, museus, né? Histórias controversas, dizer o indizível, etc. E pensei no relato do Walter Raleigh, né, que escreveu A Descoberta da Guiana. Se o viajante Wallace, por exemplo, tivesse lido o relato The Discovery of Guyana, ou A Descoberta da Guiana, que é de 1595, ele teria acrescentado ao quadro Os Homens Sem Cabeça. São os Uaipanomas, que estão lá, né, descritos, e inclusive tem a imagem, né, hoje, porque juntamente com aquele lá de cauda, né, os homens de cauda. Aí, claro que hoje nós vemos isso como um mito, né, mas está no relato dele. Então, como trabalhei esse relato agora, eu pensei, acho que podia ter trazido a introdução que eu produzi para esse relato de viagem, que eu espero que seja publicado ainda este ano, lançado, né, na verdade, este ano. Bem, aí eu tenho várias imagens da região amazônica puruense, né, que consegui em Manaus, consegui em Lábrea, consegui com professores de história, consegui na biblioteca Arthur César Ferreira Reis, lá em Manaus, onde era a Bola da Suframa, antigamente, né, que hoje tem outro nome, e é um centro cultural, Povos da Amazônia, muito interessante para quem faz pesquisas nessa área, né? Tem duas bibliotecas, uma é Arthur Reis, de um lado, né, e do outro lado é a do Maripiranga Monteiro, que é um escritor manauara. Bem, aí decidi, eu falei, vou levar imagens, porque imagem é tudo, né? Comercial. E aí eu falei, vou falar do Coronel Labre e da vida dele puruense, né? Então, preparei o texto e vou seguindo com as imagens, aqui na medida do possível. Então, embarcando na iconografia puruense. Deitar os olhos em algumas imagens que fazem parte da construção da identidade regional do Médio Purus e dissertar brevemente sobre os primeiros exploradores, que eu pensei também em colocar colonizadores, sertanistas, mas vejam exploradores como rolando todos esses outros. Missionários e indígenas, dando ênfase às terras em que se localiza a sede do município de Lábrea, no estado do Amazonas, é a intenção desta comunicação. Eu sou natural desse município, né, Lábrea. O recorte de tempo é o período de colonização liderado pelo sertanista maranhense Antônio Rodrigues Pereira Labre. Acho que ele já vem aqui. Que fundou a primeira colônia de povoamento nesse rio amazônico, batizando tal espaço de Vila da Lábrea, ou de Lábrea. Essa empreitada labreana, então, ela ocorreu na segunda metade do século XIX. De fato, do ano de 1869 a 1897, o período em que Labre esteve na região. Considerando-se que os principais afluentes do rio Máximo, o Amazonas, como se referem a eles os cronistas, só seriam explorados nos séculos seguintes. Assim é que o Purus, que é o homônimo de um dos povos que o habitavam, os Purupuru, somente na segunda metade do século XIX começou a ser explorado, e isso se deve a alguns acontecimentos históricos. A maioria dos viajantes fizeram as suas investigações no Rio Máximo, que é o rio Amazonas. Antônio Porro e Posidônio da Mata afirmam que foram 4 os acontecimentos que marcaram a vida da Amazônia na segunda metade do século XIX. De acordo com esses autores, essa espécie de redescoberta econômica do Vale Amazônico ocorreu devido a 4 fatores. Primeiro, a navegação a vapor. Segundo, a abertura do Amazonas à navegação
as bandeiras das nações amigas. Terceiro, o crescimento da produção da borracha. Quarto, a entrada de grandes contingentes nordestinos para trabalhar na extração da borracha. Todos esses eventos históricos causaram implicações políticas, sociais e culturais, não apenas na região amazônica, mas em todo o mundo, ocasionando o que se pode chamar de uma grande diáspora para as terras da região. Então, alemães, ingleses, irlandeses, holandeses, japoneses e outros exes, né? Eles migraram, ou foram forçados, né? Foram aliciados, né? E fundaram diversas colônias em terras brasileiras, por exemplo, uma alemã no bairro Educandos, em Manaus. Grande contingente de judeus do Marrocos, por exemplo, migrou para a Amazônia brasileira, principalmente para a cidade de Manaus e Belém. E dali, alguns passaram a fazer comércio nos rios da região, outros invadiram grandes extensões de terras firmes, por exemplo, em Itacoatiara, e expulsando ou matando os nativos desses territórios, tidos como terras devolutas. Apoderaram-se de seus espaços, então, dos espaços, né, dos nativos, mas que tornaram-se espaços dos novos ocupantes, no caso, vou me referir ao coronel. Essas ocupações das terras eram legitimadas pela lei do utis possidetis, ou seja, os que conseguiam ocupar uma região eram considerados donos, seus legítimos donos. Foi assim que, desconhecendo os direitos dos indígenas, o ARP Labre, que é como o Antônio Rodrigues Pereira Labre ficou registrado, ele mesmo escrevia ARP Labre, outros escreviam sobre ele Pereira Labre e outros só Labre. Fincou as bases da colônia que viria a ser Lábrea hoje, nas terras dos povos Palmari, Catuquina, Apurinã, Jamamadi e outros mais, que inclusive alguns estão nomeados aqui na capa, né, dessa apostila. E no livro, no opúsculo do Labre, ele faz um levantamento, um inventário, na verdade, dessas inúmeras tribos que eu mesmo só fiquei sabendo da existência delas em 2015 para frente, né? Quando encontrei os opúsculos do coronel. Porque senão só conhecia Catuquina, Apurinã, Palmari, Podivém, por exemplo, que ainda bem não está registrado, né? O Podivém, por exemplo. Então, ele fincou as bases. Diante das modificações sofridas pelas diversas tribos que habitavam o Purus e seus afluentes, se quisermos traçar um panorama dos modos de vida dessas etnias, temos duas alternativas, isso na minha opinião. Uma, seguir as pegadas desses sertanejos exploradores, colonizadores e missionários, apesar dos escassos registros historiográficos e iconográficos. Né? Como que eu vou seguir as pegadas de um cara que já morreu? Pegada no sentido de produção, que foram deixando nos diários, que ainda estão inéditos, e etc. Né? Muita coisa que nós sabemos hoje, em relação ao Brasil, vieram à tona no século XIX. Né? E, para mim, vieram à tona agora, nas pesquisas, nas buscas. Né? Por exemplo, eu não sabia do carnaval fora de época, que aconteceu lá em Rouen, na França, em 1550. Né? Tem a tela, tem o livro, que é do Ferdinand Denis. Eu não conhecia. Aí consegui agora, a partir do documentário que vocês podem encontrar na internet, Brasil no Olhar dos Viajantes, século XVI, né? Porque como eu estava estudando o Walter Raleigh, que é do século XVI, e aí me levou a outras paragens, aí fui encontrando esses documentos e adquirindo os primeiros registros, por exemplo, do Brasil. O Hans Staden, André, TV, Jean Leiry, né, Villegagnon e outros que têm os registros, inclusive tem registros indígenas, etc. Então, aí, tudo isso me levou assim, a gente pode fazer essa busca, né, nesses. Ou recorrer a alguns museus, que é mais fácil, talvez, né, mas não tão fácil. Muitos fora do Brasil, acredito. Poucos na Amazônia, em busca de uma ideia do modus vivendi desses filhos e filhas das matas, né, no dizer de alguns viajantes. E dos barrancos, claro, dos inúmeros fluxos fluviais. No entanto, como ainda não há museus na cidade de Beruri, Itapauá, Canutama, Lábrea, Pauini, Boca do Acre, algumas dessas cidades do Purus,
né? Considero de extrema relevância tornar públicas as fotografias antigas dos monumentos, dos edifícios e das casas, dos homens e das mulheres que estiveram na região ou já estavam ali quando da chegada dos primeiros exploradores que fizeram os registros, né? Essas imagens que foram construídas, ao que se pode deduzir, com a intenção tanto da perpetuação da história de alguns líderes governamentais, enquanto feitos, né, de si mesmo, sejam eles políticos ou religiosos, quanto da construção histórica, cultural e identitária dessas terras puruenses, portanto, deve não apenas passar a fazer parte da memória dos moradores, como também devem ser observadas, estudadas e, principalmente, questionadas. Especialmente porque essas fotografias antigas não estão disponibilizadas nem nos livros didáticos, utilizados nas instruções de ensino, nem nas bibliotecas públicas, essas que eu estou me referindo, essas fotografias, nem nos museus brasileiros, ou, né, aqui puruenses ou acreanos, causando com isso não somente o apagamento de parte da história dos primeiros sertanistas viajantes que estiveram na região, dos diversos povos indígenas, das construções de núcleos ou centros de coleta de borracha, da pesca do peixe-boi, do pirarucu, dos quelônios e de outros produtos naturais da fauna e flora, mas também ajudando na construção de uma ideia de que, antes da chegada dos primeiros exploradores, tudo que existia ali era mata e bichos, né? Retirando um pouco, questionando. Assim é que todo mundo, ou os mundos dos naturais, foram completamente modificados ou destruídos. De muitas etnias não restou um sequer para contar a história, como, né? Tem sempre um que conta a história, no Hans Staden, no Anthony Nivet, né, por exemplo, que é um relato também do século XVI, né, ele é um sobrevivente, e esse livro eu encontrei aqui, né, eu tinha ele em inglês, mas aí quando eu vim, dia 20, eu encontrei ele lá na Paim. As incríveis aventuras e tristes infortúnios, um negócio assim, de Anthony Nivet, que foi traduzido, né, está publicado já, e está à venda aqui em Rio Branco. Assim é que esse foi abandonado, esse cara, ele sobreviveu, e aí ele faz o registro legal que tem desenhos feitos por eles, né, da vida entre canibais, como que ele sobreviveu, etc. Assim é que todo o vale ou o mundo dos naturais foram completamente destruídos ou modificados. De muitos não sobrou quem contasse a história, pois os pajés, que são os detentores e repassadores de conhecimentos, foram os primeiros, né, ceifados. Nesse sentido, a ideia aqui é fazer algumas ponderações sobre tais referenciais iconográficos portadores de valores identitários, dando voz às versões alternativas dos discursos fundadores, né, e questionando, porque como labrense eu posso, né, ser traído no discurso e enaltecer, eu não sei, mas foi a partir dessa imagem aqui, porque se não fosse essa imagem, eu não teria ido, porque é a única coisa que restou, né? Porque, apesar de no pós-colonialismo, muitos verem na colonização só desgraça, destruição, maldade, genocídio, etc., o John Milton fala também que há pontos positivos, né? Então, isso claro que ele alerta, né? Tem isso que se vê o que se ficou, o que contribuiu ou não, o que temos hoje, né, que foi resultado. E consolidadores de identidades híbridas, interessa-me, portanto, sobretudo, inquirir onde, como estão aqueles que foram silenciados ou invisibilizados nesse processo, ou ainda, diante do processo de genocídio que ocorreu quando do encontro entre culturas e povos diversos, quem ou o que restou dessa região puruense, outrora povoada por diversas etnias. Por questões didáticas, então, eu dividi o texto em 3 tópicos. Primeiro, certo mandante de aldeia, Antônio Rodrigues Pereira Labre. Quando eu morava na frente da cidade, no barracão, ainda existe, só que ele não é mais, ele está na altura que não entra uma galinha, embaixo. Quando eu morava lá, passávamos a cavalo. Então, para você ver como que o rio, né, modifica o cenário. Agora, acho que nem uma galinha mais passa, né? Eu não fui lá há uns 3 anos. Não tem como, mas antes era um espaço de guardar cavalos, de brincar e tal, nesse barracão. E quando eu atravessei, aos 6 anos de idade, para estudar, e nós todos mudamos para a cidade mesmo, a gente ia à cidade. Mas o que eu lembro é que, quando eu fui para atravessar a praça, eu deparei com essa cabeça aí, né? Foi a partir daí que ficou, né? Mas
Só uma cabeça, porque isso não é um busto, né? Apesar de, nos documentos, em Manaus, no Instituto, ter um documento lá que autoriza liberação de 20 mil contos de réis para erguer o busto do coronel, em 1902. Eu encontrei esse documento. Então, aí já roubaram, né, pegaram a grana e fizeram somente né, colocaram só a cabeça. Então, é a única coisa, mas não tem mais dados sobre, não tem data de nascimento, nem de morte, nem de onde que o cara era, nem nada, não interessou, né, eu acho. E aí, certo mandão de aldeia, Antônio Rodrigues Pereira Labre, porque é assim que alguns se referem a ele, na época em que ele era prefeito lá. Maranhense de nascimento, mas amazonense de coração, aqui é que volta, né? É aqui. Só para mostrar lá o anterior, acho que é a segunda, né? Terceira. É o outro? Não, é essa lá mesmo. Beleza, tá, obrigado. Então, o ARP Labre, essa imagem aí é da revista Ilustrada, que está no Rio de Janeiro, na biblioteca lá do Rio. Foi em homenagem a ele quando ele fez a palestra sobre as explorações do Rio Beni, do Rio Acre, do Rio Ituxi, né? São duas conferências. É possível localizar, eu acho, fazendo uma peregrinação na net. Então, ele é de Caxias, ele é de Pastos Bons, aliás, porque, na época, Pastos Bons era todo o território, né, que hoje é Caxias, Colinas, Passagem Franca e outros municípios. Então, ele é de Pastos Bons, mas está em Caxias, né, porque, quando morreu, já existia. Ele foi coronel da Guarda Nacional, instalou-se no Purus no ano de 1871. Especificamente falando, isso se deu no dia 1º de fevereiro, quando se apossou das terras situadas à margem direita do Purus, abaixo da foz do rio Ituxi, ao contrário de um ou dois antropólogos que escreveram artigos dizendo que Labre está na boca do Ituxi, né? Acho que nunca foram lá e acreditaram em quem escreveu e, portanto, escreveram errado. É um rio de águas pretas, o Ituxi. Então, essa região era um novo mundo aos olhos de Labre. Ele ficou encantado diante da imensidão do rio e bradou, então: este país é, sem dúvida, um novo mundo, onde se acha a raça do pai Adão por aqui dispersa, e ainda com os mesmos hábitos e costumes do velho papai, pois ainda não foram expulsos do seu paraíso, não conheceram ainda a nudez em que vivem. O seu Éden é bem fornecido de frutos e animais, por isso não tem necessidade do trabalho e do invento. Está no opúsculo Rio Purus, de 1872. Conduzido, então, pelo imaginário do século das luzes, Labre via o vasto território puruense como um paraíso edênico. Percebemos na citação acima de que maneira as ideias principais do pensamento social labriano, em torno da natureza, do homem e das sociedades da região, eram seguidas. Também sobre a necessidade de organização do trabalho, sob as regras do sistema capitalista de produção. Aí falou, tem tanto fruto, tanta riqueza, mas, no entanto, são indolentes, não dá trabalho, então está governado pelo sistema lineano, né? Podemos, através dos escritos de Labre, então, conhecer quais eram os papéis que deveriam desempenhar as tribos dispersas pelas matas puruenses, considerando-se que, de acordo com o Labre, nas terras dos Purus e em seus afluentes, há muitas riquezas e produtos naturais, já conhecidos do comércio e dos industriais. A sua extensão deixa muito interesse. Depende, porém, de atividades e práticas dos trabalhadores e extratores. Os trabalhadores atuais levam uma vida e hábitos especiais. Grande parte deles, ou talvez em sua totalidade, vivem com hábitos e costumes de povos nômades, o que convém mudar-se em bem da humanidade e civilização. E para o desenvolvimento e progresso deste abençoado país, com o qual a natureza foi assaz pródiga. Isso é o Labre nesse mesmo opúsculo. Nos séculos anteriores a ele, ao coronel Labre, os primeiros viajantes já haviam registrado em seus diários que a natureza amazônica tinha sido pródiga com os seus habitantes. Um século depois que Carvajal afirmou que nas desembocaduras do rio Purus havia muitas e grandes populações e a terra era linda e frutífera, o jesuíta Cristóvão de Alcunha, cronista de Pedro Teixeira,
subindo o Amazonas em 1639, descreveria o Purus como um famoso rio que os índios chamavam de Cuxiuara, navegável, mesmo que alguma parte tinha pedras. Tem muito peixe, tartarugas, abundância de milho e mandioca e tudo que é necessário para facilitar a entrada. O rio está povoado por várias nações. 5 décadas depois, em 1869, o padre jesuíta Samuel Fritz entrou no Purus e escreveu em seu diário: vieram de suas aldeias muitos índios Cuxiuara, com seus filhos, ocupando casas desertas. Enquanto estive lá, e durante 8 dias, atenderam-me com muita prontidão e amor, mais que se fossem os cristãos, trazendo peixe e tartarugas e mostrando-lhe o desejo que ficasse com eles. Está no diário do Samuel Fritz. Tempos depois, era a vez do jesuíta português João Daniel, que, ao recordar o tempo vivido no Amazonas e registrar suas impressões sobre a terra, o homem e a cultura, assim relatou sobre o Purus em seu diário, que está publicado em 2 volumes, chamado Tesouro Descoberto no Máximo Rio Amazonas. Ele foi publicado agora de novo em 2004, né, que é o que eu tenho. O Purus, escreve ele, assim chamado pela nação dos índios Purus, que nele habita e em seus grandes lagos, é de comprida navegação para acima de 1 mês, e nas suas cabeceiras dizem que há grandes e excelentes campinas, onde se apresentam grandes manadas de gado vacum pastoreado, como alguns dizem, por gente a cavalo, ou sejam, os índios ou os castelhanos. Diferentemente desses viajantes missioneiros, Labre era um sertanista, um explorador visionário e construtor de cidade. Possuía espírito empreendedor e político, pois se elegeu deputado da província do Amazonas por 2 mandatos, entre 1872 e 76. Posteriormente, em 1890, ele foi nomeado o primeiro intendente municipal pelo governador também do Amazonas, que é o Augusto Ximeno Villeroy. Lá em Lábrea tem uma rua chamada Villeroy, como é chamada lá. Né? E também, depois de 50 anos, quase que eu fui descobrir por que era a Villeroy. Né? Então, fui nessa rua de novo, o que é a Villeroy? Né? Que é homenagem, aí ficou separado, Vila Roy. Né? Passado o tempo, houve essas modificações. E não adianta tentar falar em francês, eu não sei qual é a descendência, porque não é, porque o nome lá é Villeroy. Né? Diferentemente desses viajantes missioneiros, então, antes, então, da chegada de Lábrea ao Purus, o governo do Amazonas, na pessoa do primeiro presidente da província, que é o paraense João Batista de Figueiredo Tenreira Aranha, em seu projeto geopolítico de reconhecimento das terras e seus recursos fluviais de penetração aos confins do território nacional, Rio Purus acima, ele tratou logo de descobrir uma comunicação com a república vizinha, que é a Bolívia. Encarregou ao pernambucano Serafim da Silva Salgado de tentar igualmente pelo Rio Purus e pelas Campinas até o Beni, superior às catadupas do Madeira, uma passagem livre delas e menos extensas para os povoados da Bolívia, a fim de suprir de gado a cidade de Manaus. Assim é que as viagens de exploração ao Purus tiveram início, então, 1850, com a criação da província do Amazonas, mas é só em 52 a instalação. Então, mas o motor dessa corrida ao oeste amazônico brasileiro foi o comércio da goma elástica, a borracha. Cronologicamente, essas viagens de exploração e de reconhecimento territorial foram realizadas por Serafim Salgado, Manuel Urbano da Encarnação, Silva Coutinho, William Chandler e o Rodrigues Pereira Labre, Alexandre Ag e Euclides da Cunha. Né? Além desses personagens históricos, há notícia de que antes deles o Purus era navegado por coletores de droga do sertão. Esses comerciantes que faziam regateios, embarcados em seus regatões, são, na verdade, espécie de mascates das águas, fazedores do serviço de atravessamento entre populações indígenas, migrantes, desterrados, seringalistas e as casas aviadoras nos centros urbanos, em especial Manaus e Belém. No livro Coronel Labre, há o relatório da viagem de Serafim Salgado, também do Manuel Urbano da Encarnação e do Silva Coutinho. Quando da expedição do Chandler, foi o Manuel Urbano da Encarnação que serviu de guia e intérprete, já que fazia comércio com diversas etnias indígenas. Ele tinha vindo bem antes do Coronel Labre, já estava instalado em Canutama, que hoje é uma cidade. Na verdade, era o seringal dele. E também em Tauaruã, acima de Canutama e já próximo à cidade de Lábrea. Foi assim que,
Deixa eu ver se tem imagem aqui. Foi assim que, em dezembro de 1869, Lábrea subiu Purus até o lugar denominado Tauaruã, onde existia um barracão de Manuel Urbano Filho, um pouco acima de Canutama, propriedade do pai, né, que é o Manuel Urbano da Encarnação. Que, segundo o Chandler, esse Manuel Urbano era um mulato de pouca instrução, mas que sabia usar a grande e natural inteligência. Há a imagem do Manuel Urbano no livro Manuel Urbano, né, escrito por um professor de Manuel Urbano. E na opinião de Maria Helena, eu esqueci o nome, desculpa, dele agora. E na opinião de Maria Helena Machado, no livro dela, O Brasil no Olhar de William James, o Manuel Urbano era um cafuzo bem apessoado, com mais sangue negro do que índio, de mais ou menos uns 60 anos, vestido em um terno brilhante e de alparca preta. Né? Vê-se também essa descrição das características do Manuel. Na verdade, no livro desse professor e em outros recortes de jornais, por exemplo, eu encontrei que o Manuel Urbano ele é filho de Mura, com negro, nasceu em Manacapuru, né, que é próximo a Manaus. E eu não coloquei aqui. De acordo com o opúsculo Itinerário de Exploração, de autoria de Lábrea, em Tauaruã, o Urbano Filho tinha construído um barracão destinado ao comércio da borracha. Ali, Lábrea afirma que verificou a incalculável riqueza que o Purus oferecia à atividade humana, nessa enorme zona então pouco conhecida e explorada. Porque a população, além de muito pequena, era disseminada e não tinha ao seu alcance as facilidades que a navegação regular oferece atualmente, né? Quando o coronel vai, já está tendo vapor. Dominado pelo espírito colonialista da época, então, Lábrea resolveu fundar o seu estabelecimento abaixo da foz do rio Tuxi. No dia 1º de fevereiro de 1871, ele assentou os fundamentos da atual Vila da Lábrea, a sede do município e comarca do Rio Purus, criado pela Lei número 523, de 14 de maio de 1881. A principal avenida de Lábrea, a segunda, eu acho, é a 14 de maio. 4 fatores contribuíram para que Lábrea tomasse a decisão de fundar uma cidade naquela curva de rio. 1, a imensidão do Purus. 2, a distância em que se achava de Manaus, a cujo município e comarca pertencia, formando a extensão de 2.000 milhas. 3, a impossibilidade que tinha a sua população de conseguir recursos e garantias à vida social, devido a essa distância. Né? O desenvolvimento de sua riqueza acelerada pela navegação sempre crescente. Em 1923, na época do boom da borracha, Lábrea vai ser o município que mais vai contribuir com o produto. Né? O olhar do explorador maranhense se estende por todo o vale, conseguindo, assim, elaborar uma descrição da sua visão empreendedora. Ele diz assim: esses terrenos são quase planos, tem aqui e acolá pequenas colinas com declividades pouco sensíveis, cortadas ou divididas por baixas de muito pouca profundidade. São mais adaptadas para a cultivação e prestam-se especificamente para o plantio de algodão, mandioca, milho, arroz, feijões, batata, café, salsa e outras plantas. As terras porosas não têm palmeirais, vertem água por toda a parte do inverno, cessam, porém, com a derrubada e prestam-se especialmente para a cultura da cana-de-açúcar, do arroz, do milho, cação, café, urucum, guaraná, salsa, hortaliças, bananas e frutas diversas. Os opúsculos escritos por ele compõem o inventário das riquezas tanto do Purus e seus afluentes quanto das suas terras, posto que o sertanista lançou um olhar sobre a geografia dos terrenos em busca de confirmação de seus ideais. Possuir a terra e fazê-la produzir os produtos comerciáveis, algodão, etc., tornando a vila de Lábrea no maior núcleo de produção do Amazonas. De fato, pode-se supor que com Lábrea aumentam os movimentos em direção às cabeceiras do Purus. O João Gabriel, por exemplo, Melo, que foi vereador em Lábrea na época, com ele veio aqui para o Acre, né? Ele e um grupo que estava com ele. Assim como os deslocamentos e os reenfrentamentos dos nativos, claro, como resposta às investidas tanto dos novos seringueiros que adentraram suas terras, quanto das ações do Estado, né, que com a criação da província foi iniciado. Então, sob a presença de religiosos no Purus, para dar continuidade ao seu plano colonialista, Lábrea arregimentou 40 famílias maranhenses e as conduziu para suas terras puruenses, ou, como vai chamar Leite Barbosa, que é o primeiro pároco, inclusive essa região aqui também, né? Francisco Leite Barbosa, ele produz em 1908 o relatório dele de pedido de demissão.
né? Ele escreveu outros, né? Ao produzir esse relatório, ele afirma que é uma feitoria de seringueiros, né? A comunidade lá, onde o Labre estava como mandão de aldeia. Pode-se presumir que esses que migraram para as terras do Purus eram moradores da região de Pastos Bons, Passagem Franca e Caxias, onde Labre tinha parentes e amigos, e onde tinha atuado como político e vendedor de sonhos, porque ele, né, conseguiu trazer, inclusive, uma irmã. Além de trazer essas pessoas para o Purus, trouxe também gado para os campos naturais do Puciari, que veja que um outro já tem falado, né, desses campos naturais, e ele leu, com certeza. Ele tinha lido até o Thomas Morris, no caso, então ele era bem leitor mesmo. Ele trouxe, então, gado e fundou uma fazenda de criação lá nessa região que hoje, a gente, quando vai de Humaitá para Porto Velho, Humaitá, a gente passa, e para Lábrea também. No entanto, os seus trabalhos não foram voltados apenas para a viagem de exploração e para a política amazonense. Ele cuidou também da questão religiosa, né? Por isso, coloquei uma imagem ali de um padre, porque não se pode identificar quem é, né? Esse padre que está ali entre as mulheres, né, e abraçado com a criança, nem os que estão na canoa pescando, né, ou os que estão estudando ali, e a igreja na última imagem. Pois aos 6 de setembro de 1876, chegou a sua feitoria, né, ou a sua aldeia, ou a sua vila, acompanhando o bispo do Pará, que era o Antônio Macedo, o padre recentemente consagrado, né, Francisco Leite Barbosa, que é natural de Aracati, no Ceará. E no dia 8, ele se tornou já o vigário geral do Purus, então, desde da Foz até as terras da Bolívia. Ficou o vigário com a responsabilidade de pastorear todo o vasto território puruense, serviço que prestou por mais de 30 anos, até que no dia 31 de outubro de 1908, devido ao seu péssimo estado de saúde, apresentou pedido de demissão do cargo de pároco da prelazia ao bispo do Amazonas, que era o Dom Frederico Costa. Junto ao pedido, Leite enviou um relatório de 12 páginas, justificando. Esse relatório pode ser encontrado. Ele diz assim: minha idade e o estado precário de minha saúde alterada sensivelmente nos contínuos labores da vida paroquial em região pouco salubre, como o Purus, onde era forçado por amor de meus deveres a viver constantemente em uma canoa. Ele só não diz que tem remeiros, né? Fala que estava na canoa, né? Justifica o meu pedido, concedendo-me igualmente a vossos reverendíssimos carta para a diocese do Ceará, onde pretendo fixar residência e acabar os meus dias. Ele morre em 1921 em Fortaleza. Ali, fortalecido pela fé, mas sem obrigação oficial, continuarei a prestar a nossa santa religião e serviço a que sou obrigado como sacerdote católico. Deixando a freguesia que me fora confiada, apenas saído do seminário e onde fora consumida a melhor parte de minhas energias, entendi ser do meu dever apresentar a vossa reverendíssima um relatório no qual condensei sucinta e resumidamente os meus trabalhos como pároco. Então, nesse relato, né, é um relato de 12 páginas, na verdade, relatório. Durante o período em que ficou encarregado do trabalho missionário no Purus, o Leite Barbosa percorreu rios e lagos, levando a verdadeira fé, de acordo, né, com a escrita dele, aos ribeirinhos e aos indígenas arregimentados. Entretanto, o padre também atuou como político, né, porque ele foi vereador no município de Lábrea, juntamente com seu irmão, que trouxera do Ceará. Em 1880, quando de uma viagem ao Ceará, afirma o missionário, trouxe 20 famílias, ao todo 80 pessoas, entre as quais os operários necessários para a construção da matriz, né? Porque o coronel tinha construído uma, mas não era matriz, né? Era só uma igrejinha, né? No relatório, deixa eu ver se eu coloquei aqui, não, aqui é os trabalhos do... No relatório, o padre esclarece o seguinte, que numa paróquia como a da Lábrea e muitas outras do interior do Amazonas, cujas populações vivem como aves de arribação e que de ano para ano, em contínuas mudanças, vão se embrenhando em novas explorações de seringais, buscando melhores colocações, todo serviço paroquial só tem podido ser feito por meio de desobriga, em virtude da extensão do território e das dificuldades de dispendioso transporte dos paroquianos à sede da freguesia, né? Ele afirma ainda que o pároco não podia ficar na sede por muito tempo e nem podia ficar fora, então ele vai
na verdade, o relatório dele é mostrando o trabalho que ele, prestando conta de todo o trabalho que ele fez. Não vou ficar lendo para não demorar, né? Porque aí é um material que pode ser encontrado na internet. Ou na prelazia de Lábrea. Tombos, por exemplo, está na sede prelatícia de lá, que chamam de Chalé dos Padres. Depois de marcar e aguardar uns 2, 3 dias, eles resolvem atender. Assim, que não é simples. Mesmo nas agostinianas, nas recoletas agostinianas, eu fui 3 vezes. E aí sabe que a gente está fazendo pesquisa e não há um grande, pelo menos foi isso que eu percebi, senti, interesse em estar liberando e não quer nem saber o que vai ser feito, etc. Não sei qual o motivo, mas sempre recebia, agora em horário de sexta, descansando depois do almoço, passa tal hora, passava tal hora, estão em reunião, passa amanhã, passava amanhã, saíram para caminhar, passa depois, então pronto. Para ter acesso aos livros da igreja lá, em Manaus também. Fomos, o cara nem abriu a porta, só falou pela brechinha, né? Assim, o que a gente queria, etc. Ele mandou outro endereço, vai lá, lá deve ter. Então, o Padre Leite, ele fez trabalho de desobriga da Foz às cabeceiras do Purus e em rios do Acre, posto que em livros tombos da prelazia de Lábrea consta que ele inaugurou a capela de Nossa Senhora da Conceição da Vila Rio Branco, do departamento do Alto Acre, e que organizou uma subscrição em auxílio à paróquia de Nossa Senhora da Conceição de Empresa, também no Rio Acre, para a aquisição de uma pequena lancha para o serviço de desobriga e construção da igreja matriz da mesma. Então, na época do Labre. A imagem que aparece aí é de trabalho, né, de crisma, da praça, de um engenho de cana-de-açúcar, né, construído na época. É na letra A, né, Raquel, que volta? Aqui, por exemplo, é a parte externa, né, que a gente vê, mas não dá para entender bem. Aí, quando a gente vê aqui, eu discorro sobre isso um pouco aqui no meu texto, mas para não ficar lendo, acho que vai ficar bem mais interessante se eu mostrar aqui. Vejam que os indígenas, né, pelas características, a gente percebe aqui, Apurinã, Palmari, talvez, né, Jamamadi, não sei, mas ali está um de hábito negro, né? Ao lado tem um comerciante, talvez um seringalista, né? Aí lá tem outros em pé, né, assim como se fossem, mas todos eles estão voltados para o fotógrafo, se eu não me engano, né? Então é fake, né? Que diria hoje. Assim, é uma montagem como nas atrocidades do Putumayo também, quando o investigador chega lá. Tipo, dá para perceber pelas imagens que aquilo, né? Tipo essa aqui. Não sei se eu coloquei, mas vamos lá. Aqui eles na crisma, na escola ou na igreja, né? Pode ser, recitando. Aqui, também alunos. Aqui é o colégio de Santa Rita, hoje ele está ampliado, está no quarteirão todo, né? É Educandário Santa Rita. Era só para meninas, mas depois ficou misto. Né? Em frente é a 14 de maio, a avenida 14 de maio. Aqui é um desfile, acho que eu não coloquei, deixa eu ver. Está no arte. Aqui, Aqui, essa é bem mesmo montada, eles estão dançando o gingané, os Apurinã. Né, mas a gente vê que tem outros não indígenas, né, pelo meio, para mostrar que estavam felizes, e etc, etc. Isso lá na cidade. Aqui, tomando banho. Mas, se a gente olhar lá no canto, tem o encarregado deles, né, que está vigiando. E no meio, lá tem um ali, que eu acho que aquele lá em pé, mais alto, talvez seja também não indígena. Né, que está tomando banho, mas aí eu faço uma breve análise sobre a situação decadente, deplorável de alguns corpos, né, aí, situação que estão. Né. A atividade de banho ela é falada nos relatos. Olha, o índio toma banho muitas vezes ao dia. Nesse aspecto, eles são bem aciados. Ele fala, mas nós não podemos permitir. Por exemplo, Thomas Whiffen, que é um seguidor do Wallace, o Alfred Wallace vai até as cachoeiras lá do Apês. De lá ele desce por falta de mantimentos. Então, o Thomas Whiffen, ele continua. Thomas Whiffen não está traduzido ainda. O noroeste do Amazonas. Notas sobre algumas tribos canibais. Ele vai falar. Então, ele fala assim, não podemos permitir
que os índios tomem banho, não, porque senão eles vão fazer um verdadeiro arraial. Vão querer se alimentar depois e vai atrasar a nossa viagem. Então, eles controlam, né, o indígena. Só para falar, aqui nós já temos religiosas, né, e as casas, né, iniciais, que por isso é bem no início mesmo. Aqui eu falei, né? Aqui também, deixa eu ver. Essa daqui. Aqui, ó, um padre ali bem próximo à casa, né, o chalé hoje diferente, conversando com um garotinho que está com um saco, né, nas costas, não sei se do mercado ou vendendo alguma coisa. Então, aqui é crisma, né, a nota que eu coloquei, né, e essa outra, com tijolos, é a praça, construção da praça, onde está fincada aquela estátua do Coronel Labre. Aí o engenho, né, que eu já comentei também. Desfile, o banho, dançando o ginganê, para mostrar que está tudo bem. Essa é a última imagem, né, da catedral, que é visitada principalmente em setembro, quando houve, né, quando o padre esteve lá, o primeiro bispo e o outro assumiu, e ficou como Igreja Nossa Senhora de Nazaré, Catedral Nazaré. Aí, então tem o Círio de Nazaré também, como tem em Belém. Aí lá em Lábrea tem no dia 8 de setembro a festa. Aí tem essas imagens, tem outras também, né, além destas, né. Por trás está a escola marista. Hoje não é mais marista, porque eles desistiram. Eu mesmo conversei com o diretor, que era marista, ele falou: olha, nós desistimos porque vocês labrenses só gostam muito de bebedeira e de jogos, né? E não vai dar frutos aqui, não. Como já tem só 10 minutos, né, o último tópico era para falar dessas atrocidades, mas para não ficar lendo, né, eu coloquei como diante do portal do inferno de Dante, porque há uma inscrição, e eu começo dela, né, de Dante Alighieri, autor da Divina Comédia, que ele afirma bem no portal que é a desgraceira, né, para a minha comunidade indígena, né, de onde eu venho, e de outras cidades por onde eu andei, inclusive ontem aqui em Rio Branco, quando eu cheguei, encontrei, né, uns andarilhos indígenas, né. Por mim se vai das dores a morada, por mim se vai ao padecer eterno, por mim se vai a gente condenada. Moveu justiça o autor meu sempiterno, formado fui por divinal possança, sabedoria suma e o amor supremo. No existir ser, nenhum de mim se avança, não sendo eterno e eu eternal perduro. Deixai, ó vós que entrais, toda esperança. Então, essa inscrição ela se encaixa perfeitamente ao contato entre os colonos indígenas da Amazônia, tendo em vista que, de modo geral, os povos nativos não tiveram como fugir dos brancos e sua missão civilizatória. Basta um olhar de relance nos parcos registros desse encontro para que fechemos os olhos e tremamos horrorizados com o derramamento de sangue dessas vítimas indefesas. Diante da imensidão do vale, mesmo que o governo assim o quisesse, mas sabemos que, em muito caso, os próprios governantes foram cúmplices das mortandades, era impossível impedir o massacre desses povos ou punir os culpados pelos atos atrozes. Daci Ribeiro, no seu Diário Índio, os Urubu Caapó, se pergunta sobre o destino cruel que aguardava os Caapó. Diante de sua impotência, ele desabafa: nenhuma tribo pode fugir de nós, que em mais ou menos tempo as alcançamos todas e nenhuma escapará desse contato. Todas perecerão dele. Então, todas adentraram o vale da morte, passaram no portal descrito por Dante Alighieri. Da mesma forma, podemos nos interrogar aqui a respeito do destino das inúmeras tribos que moravam no Purus e seus rios adjacentes. Foram forçadas a cruzar o portal do inferno de Dante e dali até os dias atuais estão no padecer eterno. Posto que, como conta o poeta, deixai, ó vós que entrais, toda a esperança. Um desses portais foi o decreto de regulamentação de 24 de junho de 1845, que estabeleceu a base do sistema de catequese e civilização dos índios, né? Aí eu vou falando desses viajantes, né? Acho que foi muito longa essa escrita, agora que eu vejo, né, para o tempo, ainda mais quando é lido. Então, e com a Débora marcando o tempo, etc.
Então, a empolgação chega quando se passa nesses portais, na minha opinião, né? Principalmente depois do trabalho sobre o paraíso do diabo, né? E de teses, por exemplo, uma da Mariana Boffarini, que é Entre Anjos e Demônios, para falar dessa questão, desse desencontro e desse genocídio, né? Falar hoje disso, né, em eventos, como um colega meu acabou de me dizer há uns 3 dias atrás, ele mesmo foi, né, rechaçado quando falou assim, não, o maior genocídio não foi no Holocausto, né, 1940, 45, e sim na América, né? Mas aí muitos, né, foram contra ele. E a discussão vai continuar, segundo ele. Então, muito obrigado. Desculpa a demora.